Deixa eu ver se começou a gravar, acho que sim. Vamos lá. Então, boa noite a todas. Sejam muito bem-vindas. Gratidão pela presença de vocês aqui hoje, nesse nosso encontro, em que nós vamos falar aí sobre o quadro da visão, tá? Dentro de uma perspectiva do Ho'oponopono, né? E para a gente poder falar sobre esse quadro da visão, eu vou trazer um materialzinho aí que eu trouxe para a gente poder conversar, um material que eu preparei para ficar mais fácil o nosso entendimento e a forma da gente visualizar esse quadro da visão, né? E como que a gente pode programar para prepará-lo para nós. Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá agora. Compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu abrir aqui. Boa noite, boa noite. Oi, Luana, saudades também, gratidão aí pela sua presença, seja muito bem-vinda. Deixa eu aumentar isso aqui, né, para ficar dessa forma. E aí, eu sei que não funciona direito no primeiro, então eu tenho que fazer de novo agora aqui. Então, acho que agora vai dar certo. Eu vou me diminuir aqui, diminuir vocês, né, para que vocês possam ver bem a tela. Se tiverem dúvidas, me chamem, tá? Podem chamar pelo chat, podem chamar aí, levantando a mão também, que a gente vai parando, vamos conversando, porque é importante que vocês sigam aí sem dúvidas a respeito do quadro da visão, inclusive porque que eu uso esse nome, uma vez que quando a gente olha na internet, né, a gente vê vários nomes, né? Então, a gente vê quadro dos desejos, mural dos sonhos, mural da vida extraordinária. Então, existem várias outras formas da gente chamar esse quadro, esse mural, mas eu gosto desse quadro da visão e vou explicar para vocês por quê. E quem já participou de um encontro nosso para falar sobre o quadro da visão, e que já assistiu no ano passado, em algum outro momento em que eu tenha feito esse encontro, vocês vão ver que hoje eu trago algumas novidades, uma forma diferente da gente entender esse quadro, tá? Então, o que é um quadro de visão? Para que ele serve, né? O que ele é? Primeiramente, antes do que para que ele serve, né? Por que fazer um? Vamos ver o que é um quadro de visão. Então, o quadro de visão... ficou aberto o WhatsApp, peço desculpas, porque eu vi lá se vocês estavam mandando mensagens e acabei esquecendo de fechar. Mas vamos ver se não vai atrapalhar, senão eu fecho aqui e fecho ele lá. Então, são partes de sua tarefa de vida, exibidas de uma maneira que você pode mantê-las à sua frente. Então, você pega lá partes de uma tarefa que você deseja, de um objetivo que você quer para a sua vida, e você exibe isso dentro desse quadro, né? Diariamente, como um lembrete do que você está desejando para você mesmo e também para a sua vida, para aquilo que você quer conquistar na sua vida. Então, esse é um quadro de visão. É isso que ele mostra para nós, é isso que ele visualiza para nós. Gente, só um minutinho, eu vou fechar, porque parece que agora todo mundo resolveu me mandar mensagem. E depois, aí vai ficar aparecendo, vai ficar esse barulho que não fica legal. Vamos lá. Vamos novamente. Ficar esse clique o tempo todo não dá. Então, agora eu vou fazer assim, aí eu vou fechar e vou novamente. Peço desculpas aí, porque eu fui ver se vocês estavam vindo, né, para avisar no grupo e acabei esquecendo de fechar o grupo do WhatsApp no computador. Então, esse é o quadro de visão. Você define aquilo que você deseja, você coloca partes disso, né? Você traz alguns elementos para poder ilustrar e você coloca aí nesse quadro. E por quê, né? Por que fazer um quadro de visão? Por que a gente cria isso? Para que eu vou fazer esse quadro de visão, ter esse trabalho? Porque ele mantém a nossa mente em ordem.
Eu olho para aquilo e lembro que eu tenho um objetivo para ser realizado esse ano. Eu olho para aquilo e falo assim, poxa, eu coloquei isso como objetivo para mim. É uma forma da gente organizar a nossa mente. E atrai para nós as coisas que nós precisamos para tornar a vida mais agradável de maneira ordenada. Então, o tempo todo eu estou olhando para aquela imagem e, de uma certa forma, eu me conecto com ela, e aí eu vou vibrar alinhada a essa imagem, trazendo para mim as energias daquilo que está se manifestando, que está não se manifestando, mas que está expresso ali naquele quadro, para seguir a minha vida alinhada com essa energia, com essa vibração que está vindo dessas imagens que eu escolhi para colocar no meu quadro. Mas aqui, apesar dessa forma mais bonita, né, que a gente pode pensar assim, a nossa mente consciente, ela entende muito bem isso. Mas aqui eu quero trazer para vocês um novo entendimento a partir do Ho'oponopono na construção desse quadro de visão. Então, eu trago os elementos, a gente sabe que a gente coloca elementos daquilo que nós desejamos realizar na nossa vida, nesse quadro de visão, para que a gente possa manter a nossa mente conectada com aquelas imagens, e nessa conexão com aquelas imagens, eu trago para mim pensamentos que estão alinhados àquela imagem, e aquilo eu vou carregando para o resto do meu dia, e, portanto, as minhas escolhas serão mais organizadas, mais ordenadas e até mais agradáveis também, porque eu tenho aquela visão daquilo que eu desejo para mim. Então, mas eu quero pensar numa outra questão também, quando a gente cria esse quadro de visão, dentro de uma linguagem do Ho'oponopono. Quando nós pensamos no quadro da visão, nós estamos aqui pensando nas nossas três mentes. Então, quem aí já fez os cursos comigo, e muitos de vocês já fizeram, né? Sabem que as três mentes, nós somos mente consciente, que é essa pessoa do meio, que está expressa até como uma mulher, que para o Ho'oponopono é a mãe, que traz a nossa forma de expressão e de se relacionar com o mundo através dos nossos sentidos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das coisas que nós falamos, daquilo que nós pensamos. Então, nós temos aí a mente consciente e nós temos a mente superconsciente, que vem representada aí por essa figura que está no alto, como se fosse essa imagem do Aumakua mesmo, de um ser divino, um ser diferenciado, que nos conecta com o divino criador, com o universo e com todos que estão aqui nesse planeta e com todo o universo. E nós temos essa imagem menorzinha aí, que é a nossa criança interior, essa parte nossa, que é menor, que é pequena, mas não menor no sentido de menos importância, não nesse sentido, mas é que a nossa expressão através da mente subconsciente, da nossa criança, é como se fosse uma criança pequena realmente, né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, aquilo que nós fazemos de forma impulsiva, sem pensar. Quando nós agimos de forma impulsiva, nós estamos agindo igual uma criança, porque nós não estamos pensando, não estamos nos conectando com o divino criador para tomar uma decisão. Então, é essa parte no sentido de pequena para a consciência do que deve ser feito, dessa expansão que nós também podemos nos alinhar a ela através do ser maior, que é o nosso Aumakua, tá? Deixa eu ver aqui. A imagem é bonita, né? Pois é. Então, essa imagem, inclusive, eu usei para a live que eu vou fazer hoje sobre as três mentes, porque ela, para mim, traz uma representação muito interessante desses três eus, né? Eus que nós somos. O Ho'oponopono, o Dr. Hewlett usa muito esse nome minds, né? Esse nome mentes, mas a gente pode falar que são os nossos três eus. E aí, o nosso Aumakua, essa parte nossa, esse eu nosso, que é o nosso eu superior, nos conecta com o universo, nos conecta com o divino criador, nos conecta com o nosso propósito, nos conecta com aquilo que nós precisamos realizar para que nós possamos subir um degrau no nosso processo de evolução e expansão do nosso eu. Esse Aumakua, essa parte maior,
ela não está no alto, não é à toa. É o que nos eleva para o alto, para essa parte realmente de conexão com o divino. Então, ela está ali, nessa imagem, conectada com esse universo. É o que recebe as mensagens do Divino Criador para nós. E nós temos a nossa mente consciente que nos conecta com a realidade, com a forma como nós nos relacionamos com o mundo. Olha só, nós somos esse eu superior, conectado ao Divino Criador. Mas nós também somos esse eu que é influenciado pela a realidade, que é influenciado pelas relações, que é influenciado pela forma como nós fomos criados na nossa vida. E nós também somos esse eu pequenininho ali, da criança interior, que carrega as nossas memórias, que carrega os nossos registros kármicos dos nossos antepassados. Então, aqui eu quis trazer uma imagem dessas fotografias antigas, desses objetos antigos, porque é aqui, nessa nossa mente subconsciente, nessa grande caverna aí, onde estão essas informações. Só que essa caverna que está ali nessa criança, nessa parte nossa, nesse nosso eu, está expressa, o que está registrado ali, está expresso no nosso corpo físico. Nós somos um resultado da nossa ancestralidade. Eu tenho muita vontade de fazer aquele teste genético para descobrir as porcentagens, né, das diversas raças, etnias aí que existem nesse mundo, porque por parte de mãe eu sei que tem português, eu sei que tem árabe, mas eu não sei mais o que tem. Por parte de pai, não tenho ideia. Então, nós somos uma mistura aí de todas dessas histórias, desses antepassados, e fica tudo isso guardado na nossa criança. Então, quando eu tenho as características físicas que eu tenho, não é simplesmente porque o meio influenciou, e por causa desse meio eu nasci com essas características. É porque eu carrego isso da minha ancestralidade, dos meus antepassados. E quando eu nasço, a gente vem para esse planeta, a gente vem com essa criança e com esse Almacua, com esses dois eus. E esse terceiro vai se desenvolvendo ao longo das nossas relações nessa realidade. Mas nós chegamos com essa conexão com o divino, tanto que as crianças, os recém-nascidos, não sei se vocês têm contato com algum, eles não desviam os olhos quando você olha diretamente para eles. Eles estão abertos para esse mundo, né? Não deve ser à toa que os recém-nascidos estão sempre de braços abertos, nenhum cruza os braços e fica olhando para você de braços cruzados. Não, eles estão com braços abertos. O olhar é um olhar aberto para esse mundo. Então, essa é a parte do eu superior, que já vem conosco. Boa noite, Magali, seja bem-vinda, querida. E nós carregamos também essa nossa parte conosco, da nossa criança, que vem com o nosso pai, com a nossa mãe, traz todas as informações aí, da forma como nós estamos organizados biologicamente, fisiologicamente, por que meu olho é dessa cor, por que meu nariz é desse jeito, por que minha boca é assim, por que meu cabelo é dessa forma, por que meu corpo tem certas tendências e não outras, porque eu carrego tudo isso da minha ancestralidade na minha mente subconsciente, que é a minha criança interior, e para quem acredita em outras vidas, eu carrego também de outras vidas. Trago aí essas energias impregnadas em cada célula do meu corpo. Tanto que no Ho'oponopono nós purificamos as memórias que estão presentes em cada átomo, né? Em cada parte de nós, porque nós estamos aqui com esses registros guardados de uma forma inconsciente, de uma forma que nós não sabemos o que é que eu tenho guardado, mas também que está expresso aí no meu corpo. Então, nós somos essas três mentes. E mente consciente, que vai se desenvolvendo,
ela recebe a influência tanto da parte externa, desse ambiente externo, no momento em que nós vamos desenvolvendo, né? Vai recebendo a influência desse ambiente externo e vai estabelecendo relações com esse ambiente externo, mas ela também vai sofrer influências. Na verdade, nós somos, a forma como a gente se expressa é o resultado de influências permanentes da nossa mente superconsciente e da nossa criança interior, da nossa mente subconsciente, daquilo que não está consciente para nós. Quando nós pensamos, quando nós falamos, aquilo que nós acreditamos, a forma como nós agimos, por que eu acredito, por exemplo, que esse governo é bom ou que esse governo é ruim, que fazer atividade física é bom, se atividade física é ruim, se coisas que muitas vezes geram polêmica. Atividade física normalmente não tem tanta polêmica assim, porque todo mundo concorda que é algo bom. Mas quando eu penso que eu tenho uma religião, né? Porque eu sou espírita e eu não sou católica, eu sou umbandista e não sou budista. Quando eu faço uma escolha alinhada a alguma religião, eu estou recebendo a influência de alguma dessas duas energias. Ou eu estou recebendo a influência da inspiração do Divino Criador, ou é a minha criança interior, com a história da minha ancestralidade, se manifestando para mim através dos meus pensamentos, das minhas palavras, do meu sentimento, a partir das relações que eu estabeleci com as pessoas com quem eu convivo desde pequeno. Mas essas pessoas que aparecem na minha vida, elas não aparecem à toa, elas têm um início que é essas energias que eu carrego. Nós não nascemos na nossa família à toa. Eu acredito em outras vidas, porque eu acredito que as memórias que nós carregamos nessa energia, nessa mente subconsciente, nesse eu nosso, esse eu inconsciente, se alinha com as energias que se conectam do nosso pai, da nossa mãe, na concepção. E nós nos ligamos a essas energias através dessas memórias que nós carregamos e, portanto, essas relações que vão aparecendo para nós, familiares, elas estão, de uma certa forma, alinhadas com essa energia aí que eu carrego. E aí eu venho e trago toda a energia da minha ancestralidade, que também vem alinhada com essas energias anteriores que eu venho carregando de outras existências. Então, nós sofremos essas influências o tempo todo na nossa vida. E aí vocês podem perguntar, e o que isso tem a ver, né, com quadro de visão? O que isso tem a ver com o quadro dos desejos? O que isso tem a ver com o mural dos sonhos, com o mural da vida extraordinária? O que falar sobre as coisas que aconteceram, né, dos meus antepassados, essas energias, de onde elas vêm? Que diferença isso faz quando a gente faz um mural dos sonhos? A diferença é quando nós permitimos que a construção do nosso quadro de visão venha por inspiração. Desejar um carro novo, visitar Paris, como tem aí nesses quadros, ou mural da vida extraordinária, que parece que a nossa vida não pode ser extraordinária se a gente não tiver conquistado cada um desses itens aqui. Quando a gente fala de desejo, muitas vezes a gente pode estar falando de questões materiais que vêm da nossa mente subconsciente, no sentido de que eu quero isso aqui para poder mostrar, para poder superar um trauma, uma crença, para mostrar para as pessoas que eu sou capaz, de que eu tenho a capacidade de fazer isso. Mas quando a gente vai para esse lugar de conexão com o Divino Criador, para construir o nosso quadro de visão, nós estamos dando força para ouvirmos o nosso eu superior. E para que fazer isso? Por quê? Porque muitas vezes as nossas escolhas vêm a partir dessas experiências que nós tivemos, por causa dessa história que nós carregamos desde a nossa infância, quando a gente nasce, e muitas vezes nós incluímos nesse quadro dos desejos coisas que realmente nem fazem tanta diferença assim para nós, mas alguém me contou que foi para Machu Picchu esse ano, e agora eu também quero ir. Eu nem sei direito o que é Machu Picchu, mas eu já ouvi falar que é bem legal. Então, acho que eu estou querendo botar aqui também no meu quadro dos desejos aqui, esse negócio de ir para Machu Picchu. Paris, gente, essa imagem que tem aí a Torre Eiffel,
É muito interessante, tanto no quadro dos desejos, quanto no Museu Mural da Vida Extraordinária também tem, e às vezes a gente nem tem vontade de ir lá. Como assim não tem vontade? Ah, não, às vezes prefere ir para um lugar onde tem uma natureza, prefere ir para um lugar onde tem coisas mais modernas, prefere ir para uma cidade como, sei lá, Hong Kong da vida, e tem muito mais a ver todas as coisas lá modernas, do que ir para uma cidade como Paris. Mas todo mundo tem um inconsciente coletivo de Paris. Então, eu ponho aqui no meu quadro dos desejos, porque, afinal de contas, todo mundo quer, então eu também quero. E aí, como eu não consegui esse ano, eu ponho ele de novo no ano que vem, um dia eu vou lá. Quando a gente abre realmente para ouvir o que a inspiração está nos dizendo na construção do nosso mural da visão, mural de visão, nós não estamos mais considerando as nossas memórias que colocam esses óculos escuros na nossa forma de perceber o mundo. Nós não estamos mais sendo conduzidos por escolhas a partir dessa história que foi construída e que contaram para nós a respeito da vida e que a gente foi carregando aí ao longo da nossa jornada. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Renata, boa noite. Esqueci que aqui em Campo Grande tem uma a menos. Ah, pois é. Ah, bem lembrado. Eu tenho que lembrar isso, que é horário sempre de Brasília. Que bom. Sim, é lindo demais Machu Picchu. Meu maior desejo é ver a aurora boreal. Tá vendo? Então, mas provavelmente nem sempre, nem para todo mundo não é esse desejo de ver a aurora boreal, não quer saber desse frio. Sabe que quando você vai ver a aurora boreal, você entra no carro e você fica igual um safari, né? Você fica caçando lá por horas. Ah, não, isso aí não é comigo. Eu prefiro realmente ir para a Torre Eiffel, tomar um café, ver na Torre Eiffel, né? Lá em Paris. Então, isso é uma construção que nós vamos fazendo a respeito da vida, da realidade, daquilo que nós desejamos, daquilo que é bom, daquilo que é o que eu quero e que significa realização para a minha vida. Só que tudo isso, gente, foi construído. Isso é resultado dessa construção que faz com que a gente enxergue esse mundo com óculos escuros. Eu enxergo Paris a partir daquilo que me contam sobre essa cidade e que, portanto, me faz desejar ir para lá. Não do que eu realmente sei sobre mim mesma, sobre as minhas preferências, sobre aquilo que eu gosto e sobre aquilo que é prioridade para mim nesse ano. Eu coloco que eu quero estar num relacionamento, mas eu falo que quero estar num relacionamento a partir desses óculos que eu coloco. Porque eu não estou querendo abrir mão da minha independência, não estou querendo abrir mão da minha liberdade, não quero abrir mão de ter que deixar de viajar com os meus amigos, inclusive eu tenho até uma viagem marcada com eles no final do ano, porque esse movimento de estar mais livre, de fazer as escolhas a partir daquilo que eu desejo, é mais importante que ele estar num relacionamento. Mas todo mundo quer estar num relacionamento, então eu também quero. Isso é enxergar o mundo através dos óculos escuros. Eu não vejo dentro do que é o meu propósito. Eu quero trabalhar na empresa tal. Será que quer mesmo? Quer abrir mão daquilo que você tem hoje para poder trabalhar nessa empresa porque todo mundo quer, porque falaram para você que é bom, porque já te contaram que lá é maravilhoso e tudo mais, e apesar de você estar naquilo que você acredita que você deve fazer, para você é mais importante voltar para lá? Ou você está num lugar e quer sair, porque você enxerga esse lugar que você está como um lugar que te poda, que não te trata bem, que você não quer mais trabalhar, está doido para aposentar, porque foram esses os óculos que colocaram para você? Nessa construção da sua vida, da sua história, da sua jornada e das verdades que foram ensinadas? Quando a gente pensa, e olha o tamanho que esse óculos pode chegar, tá? Olha o tamanho dele. Ele ocupa a nossa visão toda, realmente. A gente não consegue enxergar o mundo de outra forma. Então, por que criar um quadro de visão? Que ele mantém a nossa mente em ordem e atrai para nós as coisas que nós precisamos para tornar a vida mais agradável de maneira ordenada. Mas quando nós pensamos no Ho'oponopono, a gente quer
criar o quadro de visão, porque no momento em que eu permito que essa força atue, eu abro um terceiro olho. Eu não apenas... A gente não consegue tirar completamente os óculos escuros, mas eu começo a ver a vida de uma outra forma. E esse terceiro olho, ele se volta também para dentro de mim, para as minhas escolhas, para aquilo que eu gosto, para aquilo que é importante realmente para mim. E abre a minha percepção daquilo que é o meu propósito. É como se eu estabelecesse um processo de conexão com o Divino Criador e com o propósito que esse universo e que o Divino Criador tem para mim, e eu colocasse isso nesse quadro. Por isso que eu gosto desse nome quadro de visão, porque aqui é a visão que eu tenho para a minha vida. É o que eu vejo para mim, não através dos óculos. Não através das lentes da forma como eu fui criada, não através das lentes das relações que foram estabelecidas na nossa realidade, e nem através das lentes da forma como os meus antepassados viveram. E sim, através desse meu terceiro olho que se volta para dentro de mim e vê a realidade a partir do que o universo divino criador deseja para mim. Então, o meu convite coloca o quadro de visão. Coloca o quadro de visão? Como assim? Não entendi. O meu convite é que vocês façam a escolha das imagens que vocês vão utilizar para ilustrar o quadro de visão de vocês a partir dessa conexão, a partir dessa energia, dessa relação do Divino Criador, do seu eu superior, com o seu propósito, com o que o universo deseja para você. Magali, eu não entendi. Coloca aí para mim direitinho de novo, para eu ver o que você quer. Um exemplo de quadro, é isso? Tipo esses aqui, né? Que são esses quadros dos desejos, que muitas vezes trazem esses outros elementos, mas o convite é: olhem esses elementos a partir dessa visão, desse olhar. Qual é o meu propósito nesse planeta? O que eu vim realizar? O que eu quero conquistar que vai trazer para mim satisfação verdadeira naquilo que eu quero fazer? E o que é que está hoje ainda me impedindo? São minhas crenças? São esses pensamentos que eu tenho? Ah, coloquei, tá. Tá bom, depois eu volto lá para aquele mural de novo. Então, essa relação do que eu venho fazer no planeta, do que eu quero conquistar, que é material, que vai trazer resultado também nas relações que eu estabeleço com as pessoas, mas através de uma energia de inspiração, através do que o universo tem para mim, não para me ensinar, mas para me inspirar na minha conexão com o meu eu superior. Meu eu superior vem e me inspira. E, gente, sabe o que acontece quando a gente se sente inspirado e coloca no quadro de visão essas inspirações nossas que trazem essa força e essa energia do universo? O nosso quadro da visão, que aí vem... Aqui é um outro exemplo, com outras imagens que eu coloquei aqui, que são várias. Esse quadro da visão, ele vai ser desconfortável. Ele não vai ser assim: ai, Paris, que maravilha, Paris. Estou doida para conhecer Paris. Ah, estou doida para conhecer Machu Picchu. Ah, estou doida para poder, vou ver aqui o que mais que tem aqui, cantar, aprender a cantar, fazer aula de canto. Ah, estou doida para estar num relacionamento. Ah, estou doida para ganhar prêmio de tal coisa, de ganhar, né, de ter meu filho esse ano. Não, vai ser desconfortável.
vai incomodar, vai ser um processo de desconforto. Por quê? Porque nós, nessa nossa jornada, nessa vida, nós crescemos aprendendo as coisas e vendo o mundo através das lentes dos nossos óculos. A gente vê o mundo através dessas lentes, e isso aqui, por mais que não seja a realidade que eu desejo, por mais que não seja a Paris, Machu Picchu, casamento, filhos, isso é confortável para mim. É confortável criar um quadrinho lá com aquilo que eu quero, mas seguir com a minha rotina todos os dias. E chegar no final do ano e falar assim, eu vou assistir mais uma live de quadro de visão, ou vou assistir um vídeo de uma vida extraordinária, ou vou assistir um mural dos desejos, e vou colocar meus desejos aqui de novo. Esse ano eu penso coisas diferentes, algumas são iguais, mas eu continuo fazendo do mesmo jeito. O quadro de visão ele tem que ser desconfortável, porque a ideia aqui é tirar esses óculos. Nós queremos ver o mundo, a realidade, de uma forma limpa e clara dentro daquilo que nós desejamos, a partir dos nossos objetivos. Mas a gente está vendo através dos nossos óculos. Essa é a realidade que nós vemos. É assim que a gente vê o mundo. E tá bom assim, se eu for ver assim, vai me incomodar. Espera aí, está muito claro. Volta aqui, por favor. Assim é melhor. Quadro da visão ele tem que ser desconfortável, porque nós temos que sair da nossa zona de conforto para realizar o que está ali. Então, não coloque qualquer coisa. Não coloque, Paris, quem sabe um dia. Não, é Paris. Esse ano eu vou para Paris. Então, ponha lá e coloque lá o mês que você deseja ir, e acrescente outros elementos que estão relacionados a Paris, como comida francesa, põe um croissant, põe, sei lá, outras coisas que para você tenha relação com Paris, e encha o seu quadro dessas imagens, para que quando alguém olhe e fala assim, nossa, mas isso aí tudo é vontade para Paris, você fala, é vontade mesmo, mas você fica um pouco incomodado, porque você não sabe nem por onde começar. É desconfortável. Não é um quadro de sonhos que um dia, quem sabe, a gente pode transformar o nosso mural da visão em uma referência das novas atitudes que nós podemos ter no nosso dia a dia. E, para isso, nós temos que purificar memórias e incluir novas energias nos nossos pensamentos. Essas memórias que nós carregamos, elas fazem com que nós, nessa nossa jornada da vida, nesse nosso momento aí que a gente vai crescendo, a gente crie conceitos. As coisas são conceituadas para nós. Isso é bom, isso é ruim, isso é fácil, isso é difícil. O conceito, qual o conceito que você tem da escola pública, da escola particular, de morar no norte, de morar no nordeste, de morar no sul? Tudo isso a gente vai criando os conceitos, isso vai se cristalizando na nossa vida. A gente vai dando significado para as coisas. Quando a pessoa fala assim, eu imagino que ela já está ou querendo tal coisa, ou pensando tal coisa, ou vai fazer tal coisa. E aí a gente não consegue ver o mundo dessa forma, não. A gente vê o mundo com essa lente dos nossos significados que foram construídos ao longo da nossa história, das crenças que nós temos, que determinam, inclusive, esses conceitos, esses significados, e até as nossas experiências. Não, Letícia, você tem que entender. Estudar em escola pública é muito bom, porque a minha experiência comprovou isso. Estudar em escola pública é péssimo, porque a minha experiência comprovou isso. E aí não tem como eu enxergar a vida de uma outra forma. Isso é péssimo, isso é bom, isso é horrível, isso é maravilhoso. Por quê? Porque eu vejo desse jeito. As minhas crenças me fizeram ter experiências e eu construí significados e conceitos, e hoje o mundo é assim. Muitas vezes a gente fala isso, inclusive, o mundo é assim.
As pessoas são assim. Os seres humanos são assim. Eu contei uma experiência que eu passei com um carro, né, que quase me atropelou na calçada. Eu estava na entrada da garagem de um shopping pequeno que tem aqui no meu bairro, e o carro veio para cima de mim. E foi interessante porque tinha um rapaz vendendo balas atrás de mim, que estava aproveitando o sinal, porque eu estava justamente esperando o sinal abrir, e essa entrada é bem um pouco depois do sinal. Estava esperando o sinal abrir para o pedestre. Estava caminhando para lá, praticamente. E ele falou assim: brasileiro é assim. Ah, o brasileiro. Esse é o jeito do brasileiro. Olha o conceito, a crença que ele coloca do nosso povo, do povo brasileiro. E se a gente se mistura com essas histórias, a gente concorda. A gente fala, é mesmo. E a gente ainda acrescenta um tanto de outra coisa que o brasileiro é. E a gente continua vendo esse mundo a partir dessa lente, dessa forma. Então, e aí, nessas crenças significadas, etc., a gente vai criando as verdades, brasileiro é assim, a gente cria os nossos hábitos. Eu sempre como à noite, nunca tive problema, vou continuar comendo. A gente cria as nossas resistências e a gente cria os nossos medos. Tudo isso é a constituição dessa forma nossa de ver o mundo. Eu tenho medo do Rio de Janeiro, eu tenho medo de São Paulo, eu tenho medo de Belo Horizonte, eu tenho medo de tal coisa, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Quantas vezes a gente coloca essa lente realmente, essa forma de ver determinados lugares, determinadas experiências como boas ou ruins, e pronto, eu tenho medo daquilo e não caminho para aquele lugar. Tenho medo de não dar certo, tenho medo do fracasso. E aí tá aí o mundo, ó, com essa lente aí. E isso vai ficando cada vez mais cristalizado, mais forte, mais pesado e mais escuro com o passar do tempo. Né? Quando a gente fala assim, eu sou mais velha, não tem jeito. Ah lá, já criou uma verdade e a lente escurece mais ainda. Ela vai escurecendo, sim, com o tempo, porque as nossas experiências, elas acabam comprovando tudo isso. E aí vai virando verdade mesmo. E os nossos hábitos vão ficando cada vez mais cristalizados, inclusive no nosso cérebro. Existe um livro que é Poder do Hábito, em que ele fala que é possível hoje mapear as trocas, né, dos neurônios e perceber como que algumas são mais fortes, são como se estivessem cristalizadas mesmo, porque se tornam um hábito para nós fazer tal coisa, pensar tal coisa, falar tal coisa, repetir tal coisa, e aquilo ali vai se cristalizando. É impossível de quebrar aquilo? De jeito nenhum. É possível, sim. Mas a gente precisa criar uma nova verdade de que é possível a gente se transformar em qualquer idade. As relações podem melhorar em qualquer situação. As coisas podem ficar boas, apesar das coisas que a gente acredita que não indicam isso. Então, a gente vai tirando essa lente, vai tirando, vai modificando, e uma das formas que nós temos de potencializar o que nós desejamos para a nossa vida, para que a gente possa enxergar esse planeta cada vez de uma forma mais clara, é o quadro de visão. É trazer aí essas inspirações e colocar. E onde que está o desconforto? Na batalha que vai acontecer desses conceitos, desses significados, dessas crenças e experiências que nós temos e que nós não queremos mais. Nós não queremos mais ter essa lente, né? Nós não queremos mais enxergar o mundo dessa forma. E aí nós vamos estabelecer que nós queremos ser inspirados realmente pelo Divino Criador e caminhar dentro desse propósito, que o nosso quadro de visão traga essas imagens que estão relacionadas com essas energias, e nós queremos que isso seja o condutor da nossa vida, e aí a gente vai entrar no nosso conflito maior, que é a minha vida é assim. Ela é tranquila.
Eu não estou vendo para onde que ela está me levando, não. E não sei direito quais são os resultados que ela vai me trazer, não. Às vezes, o mar fica ruim, fica bravo. Eu adoeço, perco dinheiro, perco o emprego, brigo com meu marido, com meu namorado, sei lá, alguém adoece, eu perco pessoas na minha vida. Então, às vezes, o negócio fica agitado. Às vezes, fica tão agitado que acontece uma destruição total. Eu sinto que eu vou naufragar. Mas uma vez que passa o tempo, eu volto para essas águas tranquilas do meu hábito de sempre, daquilo que eu já fazia antes, que é tranquilo, eu não preciso pensar muito a respeito, já estou acostumada, eu sou assim mesmo, já estou velha para mudar, o corpo agora já não muda tanto, né? Os pensamentos já ficam mais difíceis de mudar, a relação nessa idade, a gente já não consegue mais um novo namorado, um novo relacionamento, né? Nessa idade a gente já não consegue um novo trabalho, é difícil de contratarem gente depois dessa experiência que eu tive, etc. Então, a gente vai nesse marzinho aí, né? Sem saber direito para onde que ele vai nos levar aí, e aí, de vez em quando, vem de novo outra tempestade, de vez em quando a gente dá umas naufragadas, aí a gente procura ajuda, toma remédio, por que não? Não sou contra os remédios, principalmente quando vem um naufrágio pesado, e muitas vezes acontece mesmo. Né? Apesar de a gente ter uma visão daquilo que nós desejamos, acontecem situações nas nossas vidas que machucam a gente demais, e a gente sente que vai naufragar. Mas transformar isso na rotina, no hábito de superação dos nossos desafios, é que eu penso que a gente poderia buscar uma outra forma, que é enfrentar. Quando isso acontece, o que está acontecendo? A nossa criança que está tomando conta. Nossa criança que faz com que a gente navegue pelo hábito, que não nos leva a lugar nenhum, só nas mesmas coisas de sempre, inclusive os mesmos naufrágios. Não é assim? Eu não entendo por que eu não consigo encontrar uma pessoa que vai me tratar de uma forma diferente, porque no momento que você entra num relacionamento, você continua navegando da mesma forma que você sempre navegou, e quem está controlando essa sua forma de navegar é a sua criança interior, através das suas crenças, dos seus pensamentos, das suas verdades, aquilo que você acredita, dos seus hábitos, da sua rotina, dos seus conceitos, dos seus paradigmas. Aí vai o relacionamento, vai tudo bem, e de repente, Letícia, eu não sei o que acontece, acaba tudo, é um problema, os mesmos problemas de sempre. Mas a gente custa a querer abrir mão disso aqui. É difícil demais. Abrir mão desse período em que há essa bonança, essa calmaria, que não nos leva a lugar nenhum, mas que pelo menos eu posso fazer tudo do jeito que eu sempre fiz. É difícil demais abrir mão disso. E o convite é justamente permitir que a inspiração divina assuma o controle. Assuma o controle e aí vem a batalha. Por isso que o quadro de visão, o meu convite é que as imagens que vocês coloquem ali sejam imagens inspiradas e que tragam desconforto. Porque aqui vem a batalha das nossas verdades, dos nossos hábitos, das nossas crenças. Quem não está acordado, não está acostumado a acordar às 5 horas da manhã, vai enfrentar essa batalha aqui para começar a acordar. Quem acredita que não é merecedor de um bom relacionamento porque viu o pai e a mãe brigando, vai enfrentar essa batalha aqui para começar a ter um relacionamento saudável. Porque vai ter que começar a olhar para o mar revolto, as crenças, aquilo que acredita, a forma como age, os hábitos, e vai ter que modificar aqui, ó, internamente. Meu convite é: coloquem no quadro de visão de vocês aquilo que vocês sentem que é um propósito de vida de vocês. Preencha esse quadro de visão dessas imagens, dessas palavras, dessas frases, e olhem para isso todo dia, para que vocês possam confrontar. O que eu estou fazendo hoje e que não tem nada a ver com a minha ida a Paris? Acabei de sair, fui no shopping, comprei uma roupa nova, sendo que eu tinha falado que eu não ia comprar roupa esse mês. E já gastei dinheiro.
E coloquei aqui para poder guardar tantos por mês e já gastei tudo que eu falei que eu ia guardar. Como que Paris realmente está na minha visão, no meu propósito, no meu objetivo para esse ano de conquista? Não é um sonho qualquer, não. É uma energia que está presente, que eu entendo que eu tenho que ir lá por algum motivo, que eu não sei qual, mas que está no meu destino. Essa é a batalha. A batalha nossa com as nossas memórias, com os registros kármicos que nós carregamos e que foram potencializados aí durante a nossa criação, nas nossas relações. Vou voltar lá com essa imagem aqui. E foram potencializados pelas pessoas que nos criaram, que fizeram com que a gente veja o mundo aqui com essa lente, dessa forma. Então, a batalha contra as nossas memórias é o que vai permitir que, ouvindo a inspiração, a gente comece a batalhar esses hábitos e crenças e a gente comece a ver para onde nós estamos indo. Não é mais qualquer lugar. A gente vai ter esses momentos de luta aqui contra as memórias, mas nós estamos inspirados para um objetivo específico, não somente um sonho qualquer que é ir para Paris. Não, eu tenho uma força que eu desejo e quero, e está estabelecido para mim, porque eu entendo que no momento em que eu for capaz de ir para Paris, eu já não sou a mesma pessoa que eu era antes. Eu enfrentei isso aqui, ó, e superei. Então, vamos receber essa inspiração para colocar as imagens no nosso quadro de visão, que são desconfortáveis, porque somente assim nós vamos saber que nós estamos lutando contra as nossas memórias. Não é o governo, não é a economia, não é o emprego ou a falta de emprego, não é o relacionamento, não é o outro. A batalha é interna. E o quadro de visão, ele tem que mostrar qual é a batalha que você vai enfrentar esse ano. E não apenas, quem sabe um dia eu vou para Paris. Não, quem é a pessoa que consegue se organizar para esse ano ir para Paris e conquistar e realizar essa conquista. Conquistar um propósito de estar lá. Quando nós purificamos, né, as memórias, a gente ganha esse mapa realmente que nos auxilia na condução do nosso objetivo. Quadro de visão é um mapa. Eu não sei exatamente como, mas eu sei para onde eu quero ir. E para a gente poder fechar esse nosso encontro de hoje, nós vamos fazer uma meditação justamente para a gente poder se abrir para começar realmente a ouvir o que a gente quer colocar nesse nosso quadro. Tá claro, pessoal? Deixa eu ver aqui, deixa eu parar de compartilhar um pouquinho, só para eu poder ouvir vocês nesse ponto que nós chegamos até agora. Tá tranquilo? Oi, pessoal que chegou aí depois, que bom que vocês estão aí, Grazi, Cláudio. Deixa eu ver se... Cheguei um pouquinho atrasado, mas deu para pegar bem aí o. que bom. Vai ficar depois salvo, né? Vai ficar gravado, vai dar para assistir Tá depois, ótimo, tá? ótimo. Agradeço, Dinha obrigado. também. Que bom. Dinha, Bibi, pessoal que está aí, gratidão pela presença de vocês. Acho que o restante do pessoal eu já cumprimentei, se não... Oi, todo mundo. Pati, Renata, Betinha, todo mundo que está aí, André, Cris, Luana, Magali, Edilene, Cris, Luana, oi, oi, oi. Então, olha só, eu quero que vocês pensem nesse quadro de visão com essas imagens que sejam desconfortáveis, porque vocês estão programando algo que é dentro de uma inspiração. Sair da zona de conforto é necessário, exatamente. E, olha só, eu tinha programado a nossa meditação para hoje e tinha programado também uma ferramenta para ensinar para vocês. Mas, como a gente já passou de 1 hora e eu ainda tenho uma live agora às 20h30, eu vou fazer um convite para vocês para que a gente faça a meditação ainda essa semana, provavelmente na sexta-feira,
Vou marcar aí um horário com vocês, talvez no final do dia também, umas 7 horas da noite, e a gente faz a meditação, porque aí agora, o que vocês vão fazer? Vocês já vão começar a pensar nesses elementos do quadro de vocês. Vocês já vão começar a trazer esses elementos. Olha só, eu gosto muito de papel, tá? Eu tenho um quadro de visão que fica ali do meu lado esquerdo aqui, que é tudo recortado. Mas eu sei que hoje está difícil para poder fazer esse processo de ter revista, né, papel, essas coisas. Então, é possível também fazer o quadro de visão dentro de um PowerPoint que vocês podem salvar e colocar como tela do celular, podem colocar, ou às vezes, dentro do PowerPoint, porque ele é fácil de você colocar imagens, né? Você baixa a imagem, copia e cola, e ela cola direto no PowerPoint. Então, vocês colocam ali as imagens, e também é fácil de escrever no PowerPoint para poder trazer esses elementos. Então tá, vai com Deus, vai com cuidado, para vocês trazerem esses elementos daquilo que vocês desejam no mural de vocês. Então, o que eu vou fazer hoje? Nós vamos encerrar por agora, fechando esse processo, porque é muita coisa também para digerir aí, vocês pensarem. Vou compartilhar esse PowerPoint com vocês, tá? Lá nos grupos. Vocês vão receber esse PowerPoint. Adinha, eu pesquiso na internet, imprimo e recorto. E monto no painel de cortiça que fica aqui na parede. Maravilha, ótimo. Pode ser também imprimir, recortar, né? Ou usar essas imagens online mesmo, para não precisar do papel. Então, vocês vão pensando um pouco sobre isso, e nós vamos retornar na sexta-feira, às 19 horas. Pode ser no mesmo horário? 19 horas na sexta? Eu tenho um quadro de recados com grampos, ótimo. O meu é colado com durex mesmo. Eu coloquei, era um painel, aí eu coloquei papel de scrapbook, e aí colo as imagens por cima. Então, cada um faz da forma que quiser. Então, eu quero saber se na sexta, às 19 horas, o que a gente vai fazer? Vocês já vão começar a pensar, vão começar a avaliar se o que vocês estão desejando para 2023 está relacionado apenas com memórias. Eu quero ir para Paris porque todo mundo vai para Paris. Se está relacionado com crenças. Que Paris o quê? Se eu conseguir ir para Cabo Frio esse ano, já está bom demais. Então, meu desejo é Cabo Frio. Querendo ou não, isso também é memórias. Porque a gente reduz dentro daquilo que já é possível. Nós já fui tanto para Cabo Frio, então eu ir mais uma vez esse ano, está bom demais. É isso que eu quero. Isso não é quadro de visão. Isso aí não é o que o universo não deseja para nós, que nós permaneçamos no mesmo lugar para sempre. Existe um desejo que a gente se supere, que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente expanda, que a gente conquiste mais. Então, se a gente continua naquele lugar de querer o que eu já conquistei antes, que é para Cabo Frio, que afinal de contas eu já fui lá tantas vezes, é possível que esse ano eu não vou conseguir, nós não estamos expandindo, não é um quadro de visão, é quadro de memórias. Porque aí eu estou falando daquilo que é baseado nas minhas experiências. Como eu já tive a experiência de ir para lá, já sei como é, o que eu faço, quanto que eu vou gastar, é a partir disso aí que eu vou colocar no meu quadro de visão. Não é quadro de visão, é desconfortável. Então, eu vou fazer esse convite. Pensem já um pouco sobre isso, tá? Essa semana, esses 2 dias, hoje e amanhã. Na sexta, nós vamos encontrar às 19 horas para vocês falarem um pouquinho desse processo, como é que foi para vocês. Vou aproveitar e vou mandar também para vocês esse encontro gravado, né, para os grupos, para o pessoal assistir, para quem não conseguiu participar hoje. E aí, na sexta-feira, às 19 horas, a gente se reúne para vocês falarem um pouquinho sobre isso e também para a gente poder fazer a meditação. Porque aí a gente faz uma meditação de purificação dessas memórias que estão hoje se manifestando para nós através dessas crenças, dessas limitações, dessas verdades que nós construímos na nossa vida a respeito daquilo que nós podemos conquistar, daquilo que a gente pode realizar em um ano. Quantas pessoas acham assim, esse ano eu não vou conseguir ir para Paris, não vou conseguir juntar dinheiro.
Sabe por que pensa? Sabe por que pensa isso? Porque no ano passado colocou no quadro de visão Paris e não foi. Mas não deu um passo em direção àquele objetivo. Porque existem outras coisas que foram mais importantes. E o que a gente quer é colocar no quadro de visão que realmente representa aquilo que nós entendemos que é um propósito nosso na nossa vida. É um propósito ir para Paris, porque lá é um lugar onde eu vou aprender coisas sobre a cultura e sobre o que quer que seja, e eu vou superar uma limitação, e era um sonho da minha família. É por isso que eu tenho que ir para lá, porque eu vou quebrar, por exemplo, uma tradição, na verdade não é tradição, não. Qual que é o outro nome que a gente usa para aquilo que é familiar e que a gente não consegue, ninguém consegue fazer? Uma maldição familiar. Que é ninguém da minha família consegue ir para a Europa. Pois eu vou e vou quebrar essa maldição, porque agora essa memória não existe mais na minha família. Por isso que é tão importante ir para Paris. Agora eu vou para Paris porque todo mundo quer? Isso não é quadro de visão, não. Isso aí, se você realizar ou não realizar, não vai fazer diferença. E você não vai ficar desconfortável para poder realizar uma coisa que faz tanta diferença assim, se você for ou não. Porque para a gente expandir, para a gente sair do lugar que nós estamos confortáveis, por pior que ele seja, tá, gente? Confortável não é que é bom, é porque é confortável. Eu conheço, eu sei como é que é. Para a gente sair desse lugar que é confortável, a gente precisa ter visão. E essa visão vem por inspiração. É esse terceiro olho que se abre. Eu olho para dentro de mim e vejo o que é meu desejo de verdade e como que esse desejo de verdade está expresso nessa realidade. O que é a expressão dele na realidade. E é isso que eu coloco lá. Tá claro? Dúvidas, perguntas? Deixei esse chat aqui aberto. Observações, comentários? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma questão? Eu vou botar todo mundo aqui para eu ver, tá? Vou botar na galeria aqui. Olá, olá, todo mundo que está aí. Algum comentário? Então, olha só. Sexta-feira, 19 horas, nós teremos mais um encontro, tá? A gente vai se encontrar. A ferramenta que nós vamos ver é a ferramenta chocolate quente, tá? Eu gosto muito da ferramenta chave dourada, mas dessa vez vai ser chocolate quente. Cláudio gosta dessa ferramenta, né, Cláudio? Essa ferramenta é muito especial porque ela traz uma questão de um propósito que não é apenas material, é um propósito espiritual, por isso que eu trouxe essa ferramenta. Mas a gente vai fazer a meditação, eu vou dar a ferramenta também, vou explicar a ferramenta direitinho, e a gente vai falar um pouquinho, a gente vai trocar um pouquinho aí. O encontro de sexta-feira, eu vou gravar só a meditação. Não vou gravar o encontro antes, porque aí a gente pode trocar, a gente pode conversar, vocês podem trazer aí o que foi difícil, o que vocês perceberam, e depois a gente grava a meditação, tá? Deixa eu ver, ferramenta ok. Então, queridos, muita gratidão pela presença de vocês aqui hoje, gratidão aí por terem acompanhado esse nosso encontro, gratidão, e vamos dar um oizinho aí para eu poder mandar uma foto para nosso grupo, todo mundo aqui, feliz, passando perfume, meu cabelo que eu estou na luta, e vamos lá, gratidão pela presença de todos vocês, gratidão por mais esse encontro. Deixa eu dar um print aqui. E acho que deu certo. Vamos lá. Só mais um. E é isso. Queridos, muita gratidão. Beijo grande. Bom descanso. Quem quiser participar da live hoje, eu vou falar mais um pouquinho sobre as 3 mentes, tá? Os 3 eus. Então, para quem está aí nesse processo de aprendizado do Ho'oponopono, sempre vale a pena a gente retomar esse assunto. E nós nos encontramos sexta-feira, às 19 horas, para meditação e para troca, tá bom? Beijo grande e até o nosso próximo encontro. Gratidão, Bibi, Edilene, Andréia, Cristina, Dinha, Betinha. Gratidão, Cláudio.
Um beijo grande, queridos. Até o nosso próximo encontro. Aloha, tchau, tchau. Beijos, beijos.